Nós estamos nesse propósito das igrejas do Apocalipse, porque nós precisamos se situar, né, irmão, na nossa vida espiritual. Lembra que no início aqui eu já falei para os irmãos que cada um de nós nos identificamos com uma dessas igrejas aqui, né? E hoje nós vamos estudar sobre esta igreja, a igreja de Pérgamo. Amém? Podemos ler? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Senta um pouco em nome de Jesus. Pode aplaudir ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, nesta carta à igreja de Pérgamo, o nosso Senhor Jesus, ele vai se apresentar como aquele que tem a espada aguda, afiada, uma espada de 2 gumes. E quando o Senhor se apresenta desta maneira, ele está se apresentando como um Deus de guerra, como um Deus de batalhas, porque quem tem a espada é quem é guerreiro. Quem tem a espada é quem batalha, é quem guerreia, é quem vai para o campo. Glória a Jesus. E amados irmãos, apesar de Pérgamo ser uma igreja aonde ali naquele lugar tinha um alto conhecimento, era uma população conhecedora, não era uma população leiga. É tanto que o nome desse lugar é Pérgamo, exatamente pelo número de pergaminhos que lá existia. Era conhecido como uma cidade biblioteca. Glória a Deus. Vários tipos de livros tinha naquela cidade, em forma de pergaminho. Que era um pergaminho? As pessoas pegavam couro de animal e escreviam os seus livros, os seus manuscritos naquele couro de animal, e enrolava aquele couro. Quem está entendendo, diga glória. Isso era um pergaminho, e daí veio a origem do nome dessa cidade, que é a cidade de Pérgamo. O Senhor vai elogiar essa cidade, glória a Jesus, ou melhor, esta igreja que está aqui nessa cidade. O Senhor, glória a Deus, ele vai, glória a Deus, reconhecer as obras dessa cidade. O Senhor vai reconhecer que existia também aqui nesta igreja pessoas fiéis. Não eram todos iguais, tinham os fiéis aqui também.
Glória a Jesus. Nem todo canto, meu amado irmão, está completamente corrompido. Nem todos os lugares estão completamente fora da palavra de Deus. Mas aqui tinha alguém, tinha umas pessoas que guardavam a palavra do Senhor. Era uma igreja sofredora, era uma igreja, glória a Jesus, que havia ali um lugar chamado trono de Satanás. Há quem diga que esse trono de Satanás era lá uma sinagoga edificada a um dos deuses daquele lugar. E daí Deus direciona esta palavra dizendo: eu sei as tuas obras e aonde tu habita. Deus está dizendo: vocês moram num lugar difícil. Vocês moram num lugar onde a idolatria reina. Vocês moram em um lugar onde a impiedade reina. E lá está o trono de Satanás. Ou seja, se Satanás tem trono, é porque lá ele tem domínio. Essa igreja foi plantada, meus amados irmãos, em um lugar aonde Satanás dominava, aonde Satanás agia, aonde Satanás enganava. E Satanás enganava aqui, principalmente com a idolatria e com a prostituição. Aleluia, é bem claro, eu posso afirmar isso para os irmãos, que vai dizer, que tem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a colocar tropeço em Israel, aderindo ao sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Ou seja, Satanás dominava essas duas áreas nessa cidade. Agora veja, para ser igreja num lugar desse, irmão, como deveria ser difícil. Para ser igreja aonde o império das trevas estava dominando, oh glória. Só que tem uma promessa de Deus para a nossa vida, aleluia. Deus, quando Jesus olha para Pedro e diz: também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus não estava falando que a pedra era Pedro, e Pedro vai entender e reconhecer isso na sua carta, dizendo que a principal pedra em que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina, que é Jesus. Esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que no meio de vocês está o trono de Satanás, mas mantenha-se fiel, ainda que isso possa causar a morte. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha! Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, irmão, essa igreja era uma igreja Marte. O que é uma igreja Marte, pastor? É uma igreja que está disposta a dar a sua vida pelo Evangelho. Aleluia. É uma igreja que está disposta a doar a própria vida, a ofertar a própria vida, ainda que para pregar o Evangelho, ainda, glória a Jesus, que para manifestar o nome do Senhor seja pago com o próprio sangue. Eles estavam disponíveis a isso. Antipas foi morto nesse lugar. Antipas foi morto, glória a Jesus, lá onde Satanás habitava. E era uma igreja que tinha tudo para desistir, oh glória a Deus. Era uma igreja que tinha tudo para voltar atrás, porque era espiritualmente pesada, espiritualmente era difícil, glória a Jesus, aleluia Deus, amém. Eu olho, meus amados irmãos, para esta localidade, glória a Jesus, e vejo a dificuldade espiritual que é aqui, e vejo, glória a Jesus, aleluia, a dificuldade como Satanás investe na mente do povo, como Satanás tem aprisionado as vidas que habitam nesse lugar. E por que não dizer que aqui também poderia ser um lugar onde Satanás habita, glória a Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: aonde a igreja verdadeira chega, Satanás é desentronizado e o nome do Senhor é glorificado. Seja diferente, faça a diferença em nome de Jesus. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia.
mas umas poucas coisas eu tenho contra ti. Aí agora Deus vai fazer uma ressalva. Que lá, olha, vocês têm aí, glória a Deus, aqueles que são adeptos da doutrina de Balaão. E que doutrina é essa? Eu vou já explicar para você. E você vai ver que esta doutrina está presente em muitos lugares. Primeiramente, quem foi Balaão? 24 de, se eu não me engano, Números, Números, né, pastor? Capítulo 24 de Números vai trazer o relato de Balaão. Quem era Balaão? Era um profeta. Aleluia. Balaão era um profeta. E que quando o povo de Deus vai avançando no deserto, quando o povo de Deus vai caminhando, diz a Bíblia que todas as nações eram derrotadas pelo povo de Deus. O povo de Israel ia caminhando, ia derrubando tudo, ia caminhando, ia quebrando tudo, ia caminhando, glória a Deus, e os embaraços iam caindo por terra. Cada batalha travada era uma batalha vencida. Balaque, conhecendo que Balaão era um profeta, mas Balaão era conhecido como um profeta, mas não era boa fama, pastor, porque ele era conhecido como um profeta que amaldiçoava. Tem muito profeta que amaldiçoa, não tem? Tem ou não tem? Se levantou contra mim, Deus vai derrubar ele. Aleluia. Deus vai derrubar ela. Meu Deus do céu. Você está amaldiçoando o profeta. Glória a Jesus, aleluia. Deus vai punir, Deus vai agir. Aí Moisés começa a passar uma luta. Aí diz assim, ó, Deus já está agindo. Deus já está punindo, glória a Deus. Cuidado, Balaão, porque profeta que é profeta como Balaão, que é profeta porque lança maldição, ele também é induzido, ele é seduzido facilmente. Diferentemente de Jeremias, que permanecia com a palavra, diferentemente de Isaías, que permanecia com a palavra, diferentemente de Ezequiel, que permaneceu com a palavra, Balaão se embalançava todinho quando ele via presente. Pensa num homem interesseiro. Aleluia, Jesus, o glória. Amém, igreja. Então quem era Balaão? Era esse profeta. E Balaque manda chamar Balaão para que amaldiçoasse o povo de Deus, porque o povo estava avançando, Balaque estava tremendo nas bases e sabia que ia perder a batalha. Aí ele diz o quê? Chama Balaão, porque eu conheço ele, quem ele amaldiçoa é amaldiçoado, menino. Chama ele aqui, porque eu quero que ele amaldiçoe esse povo antes que esse povo chegue na minha cidade. Aleluia. E diz a palavra de Deus que quando eles chegam lá, ele diz, Balaão, sobe conosco, porque você vai amaldiçoar uma cidade, você vai amaldiçoar um povo que está se aproximando. E a Bíblia diz que ele vai orar, e quando ele vai orar, Deus diz, olha, tu não vai, tu fica aí, tu não sai daí, e tu não sobe, porque esse povo que ele está querendo que tu amaldiçoe é o meu povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? É o meu povo. Aí Balaão diz assim, não vou não, diga para ele que eu não vou. Eles vão. Aí Balaque dobra a aposta. Glória a Deus. Diz assim, vocês voltam lá e fala para ele que agora eu vou dar presente. Eu vou dar roupa, eu vou dar dinheiro. Olha, o cachê dele vai ser alto. Diga que venha pregar na minha igreja. Aleluia. Diga a ele que venha pregar aqui. Diga a ele que venha ministrar o que eu quero aqui. Oh meu Deus, porque o cachê vai ser alto. Vou forrar o bolso. Aleluia, Deus. Esses dias eu vi uma missionária muito conhecida no meio evangélico, e constantemente a gente vê os irmãos postando alguns reels, né? É isso mesmo que chama? Para que, né, americanizar tudo, né? Reels. Oh, é ruim até da gente falar.
Mas eu estava vendo essa missionária pregando na igreja de um homem que, meu Deus do céu, ele se auto-intitula o profeta mais usado por Deus do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que restaura casamento. O vídeo que ele aparece numa Ferrari entrando em uma mansão. E aí de repente essa missionária vai e ministra: olha, porque eu sei que Deus está contigo e que esse homem aqui passa luta, tu tem medo, é luta financeira. Esse, meu Deus do céu, andando de Ferrari, está passando luta financeira? Morando em uma mansão, vende a Ferrari, não é não, irmão? Glória a Jesus. E eu olhando e dizendo: meu Deus, olha quanto Balaão a gente tem. Quantos Balaão a gente tem? E muitas vezes a igreja está sendo idólatra de Balaão. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus, oh glória. Eu sei que você tem rede social, eu também tenho, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Biblicamente, quem é Balaão, quem é espírito de Jezabel, eu não sigo, eu não faço questão de estar andando atrás. Aleluia, Jesus, oh glória. Porque vai pregar na igreja e o cachê é alto, pastor, às vezes é 20 mil, 40 mil, 50 mil. O que você não ganha num ano, eles ganham num dia, né? O que esse povo está ganhando em um mês, eu acho que eu morro e não ganho, Jesus. Glória a Deus. Mas são profetas na condição de Balaão, que quando alguém diz assim: ei, o presente, o cachê alto, ele se embalança, ele diz até que Deus está falando. Eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa noite: não se iluda com palavras bonitas, não se iluda com palavras boas e com pessoas que falam apenas o que o povo quer ouvir, porque a palavra de Deus, amados irmãos, ela é a espada aguda de dois fios, e ela fala o que tu está precisando ouvir, mas ela fala também aquilo que você não gostaria de ouvir, meu irmão. Quem pode glorificar a Deus? A palavra consola, mas a palavra exorta. A palavra bendiz, mas a palavra impõe as suas condições. Aleluia. A palavra abençoa, mas a palavra impõe as suas condições. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Como assim, pastor? Quer ser abençoado, seja fiel. Quer ser abençoado, vive a palavra. Quer ser abençoado, aleluia, Deus, seja crente, seja servo, seja cheio do Espírito Santo. Foi o próprio Senhor que disse: olha, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, se ouvires a minha voz e guardares a minha palavra. Aleluia. Cuidado com os presentes. Glória. Aleluia, Jesus. Comecei a dirigir igreja, eu tinha 20 anos de idade. Um menino, né? Eu também ainda sou novo, irmão. Glória. E quando eu fui dirigir aquela igreja, alguns irmãos disseram assim: ixi, acabaram com o irmão Elton. Que sempre tem, né, irmão? Um obreiro disse assim: hoje em dia qualquer menino é pastor. E não tem problema me chamar de menino, porque eu me sinto lisonjeado. Eu me sinto honrado. Pode me chamar de menino, não tem problema. Glória a Deus. Hoje em dia qualquer menino é pastor, então acabar com o irmão. E se tem uma coisa que eu orei a Deus no dia que eu fui assumir aquela igreja, eu digo: Deus, me dá graça, Senhor, para que dinheiro não venha me comprar, por favor. Eu não posso ser comprado, meu ministério não pode ser vendido, glória. Nem por 10, nem por 20, nem por 30, nem por 100, nem por 1 milhão, nem por dinheiro nenhum. Eu preciso levar a tua palavra imparcial, preciso levar a tua palavra independente de quem seja. Quem está entendendo, diga glória. Aleluia, Jesus, grande é o nome do Senhor. E eu lembro, irmãos, que nós tínhamos um irmão, temos ainda, que ele não morreu, né? Então temos ainda, que sempre quando terminava o culto, ele me levava para a casa dele para jantar. Glória a Deus. Terminava o culto: pastor, eu disse: opa, se tem uma coisa que pastor não rejeita, é comida, né, irmão?
Oh, glória a Jesus, amém? Se tem uma coisa que pastor não rejeita é comida, né? Não, irmã Carmen, ela sabe já, glória. E toda vez eu ia para lá. E aí teve um dia que o irmão, a gente conversando na porta da igreja, o irmão tinha uma brincadeira, ele acabou entrando na intimidade de um casal que eu nem conhecia. E quando o irmão tira aquela brincadeira, eu digo, Deus, espera aí. Isso aqui não é brincadeira que crente tire. Principalmente entrando na intimidade dos outros. O irmão estava aqui de frente, olhei para ele. Sim, varão. Aí mudei de assunto. Glória a Deus. Eu pensei, se não quiser mais me levar para jantar, tem problema. Eu como quando chegar em casa. Eu ainda não estou passando fome não, pastor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu pensei, pronto, zanguei. Não tem problema. Mudei de assunto na mesma hora. Passaram-se tempo e anos, glória a Jesus. E no dia que eu estava para sair daquela congregação, o irmão chegou para mim. Ele disse assim, pastor, eu sei que você é homem de Deus. Eu disse, mas por quê, irmão? Porque você me repreendeu sem dizer uma palavra. Você me deu um carão tão grande, sem dizer nada. Eu disse amém, irmão, glória a Jesus, amém, glória a Jesus. Nós não podemos deixar que nada venha comprar a nossa fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é o presente, glória a Jesus, aleluia. Não é a comida, não é nada, meu irmão. O que é reto, o que é justo, glória a Jesus. Nós não podemos deixar essa doutrina entrar em nosso meio, glória a Jesus. Mas devemos buscar para honrar a Deus em toda a nossa maneira de viver, oh, glória. Aí lá vai Balaão, quando volta a proposta é tentadora demais. Quando aqueles homens voltam para Balaão, esse Balaão, agora Balaque mandou te chamar, só que tem umas coisinhas a mais, tem ouro, tem presente, tem umas coisinhas boas. Eita! Leva logo uma jumenta, porque tu não vai poder trazer nas costas. Glória a Deus. O que tu vai ganhar, tu não vai poder trazer nas tu puser, vai levando aí, leva um jumento, faz alguma coisa, porque o negócio vai ser bom, hein, ó. Irmão, para um bom homem de Deus, Deus já tinha dito o quê? Que ele não podia amaldiçoar, porque era o povo de... Para que ele vai orar de novo? Deus não já disse não? Deus é menino? Glória a Jesus, se Deus disse não, então pronto. Principalmente no que se diz respeito a amaldiçoar a quem Deus abençoa. Aí Balaão vai orar de novo, digo, Senhor, e aí, eu vou ou não vou? Senhor, é o presente chamando, o dinheiro chamando, o cachê falando mais alto. Ele foi orar de novo, aí Deus disse, vai Balaão, vai, como quem diga, tu está insistindo, vai. Não, eu desejo teu, então vai. Mas tu só vai falar o que eu mandar. Só que no caminho, Balaão ia pensando, eita, mas eu vou ser abençoado. Ai. Naquela época não existia carro, né? Talvez ele pensou que quando eu chegar eu compro um alazão. Estou indo de jumenta, mas quando voltar eu volto de cavalo. Estou indo de jumento, estou indo no fusquinha, velho. Eu estou indo nessa motinha que cai nos pedras, mas quando eu voltar, eu volto abençoado. Aleluia, Jesus. E Balaão vai, de repente, o anjo do Senhor, como eu já preguei alguns dias atrás, eu não vou repetir. O anjo do Senhor se coloca contra Balaão e tenta matá-lo, mas graças à jumenta, ele não morre, né, irmãos? Oh, meu Deus do céu. Acabou, foi salvo por uma jumenta. Balaão sobe um monte, sobe uma montanha, aí vai e faz um altar de sacrifício. Quando ele faz um altar de sacrifício, ele começa a ministrar. Mas quando ele começa a ministrar, a maldição que ele iria falar, ele não consegue falar, ele abençoa. Aí Balaque olha para Balaão e diz, ei homem, eu te chamei para amaldiçoar, tu está fazendo o contrário, tu está abençoando. Aleluia!
Aí Balaão diz assim: não, deve ser o monte. Vamos sair do monte. O problema pode ser o monte. Alguma coisa deu errado, né? Como quem diz, não, acho que eu cruzei os pauzinhos. Acho que eu cruzei os pauzinhos errados, né? Oh, glória. O problema pode ser o monte. Vamos para outro monte. Aí lá nós faz tudo de novo. O procedimento de novo. O problema não é o monte, irmão. Glória a Deus. O problema não é o lugar. Grande é o nome do Senhor. Porque se Deus abençoou, irmão, está abençoado até debaixo d'água. Glória a Deus, aleluia. Até debaixo d'água está abençoado. Glória a Jesus, amém. Aí lá vai Balaão, sobe outro no monte, faz ali o altar, sacrifica. E quando ele vai amaldiçoar, aí a língua dele trava. Oh glória. A língua dele trava e ele não consegue proferir nenhuma palavra de maldição. E ele abençoa. Aí pensa, não, o problema não é o monte não, o negócio é Deus mesmo que está. Agora Jesus agindo no meio desse povo. Ô Balaque, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, porque contra Jacó não há maldição e nem encantamentos. Quem pode glorificar a Deus? Irmão, que homem terrível era Balaão. Ele mesmo disse que contra Jacó não há maldição e nem encantamentos. Está escrito assim. Contra Jacó não há maldição e nem encantamentos. Ele mesmo diz. Só que quando ele desce do monte, ele já se desvia, né, irmão? Já estava desviado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, e Deus usa a boca de um desviado, rapaz. Se Deus quiser, salvação é outra coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Quem era que atormentava Saul? Quem era? Fala, igreja, meu Deus do céu. Quem era que atormentava Saul? Era Deus? Era o Espírito Santo? Quem era? O espírito mau. Só que quando Saul chegava perto do pastor Vanderval, perto do profeta, ele profetizava também. Glória a Deus. As pessoas olhavam e diziam: está Saul também no meio dos profetas, irmão, porque Deus tem misericórdia e contra Deus não há argumentos. Glória a Jesus. Mas uma coisa nós temos que entender: salvação e comunhão é outra coisa. Aleluia. Aí Balaão vai dizer assim: ô Balaque, já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo, vou te ensinar aqui um negócio. Tu vai fazer o seguinte: tem mulher bonita aí? Tem, oh meu Deus do céu. Então pronto. Pega as mulheres bonitas que tu tem e tu vai apresentar a mulher bonita para o povo de Israel. Porque o povo de Israel são meio desviados, sabe? Eles não arrancam o olho da onde não é para arrancar, né? Glória a Deus. Não pode ver um rabo de saia passando que eles se esmoronam, né? Pois é. Introduz as mulheres no meio do povo de Israel e tu vai induzir através das mulheres a eles adorar os teus deuses. E pronto, aí a bagunça está feita. Porque a única coisa que quebra a bênção de Deus na nossa vida é o pecado. Balaão sabia disso. Aí Balaão vai ensinar Balaque a colocar tropeço de idolatria e de prostituição no meio do povo de Israel. Quem está entendendo o que é que Deus está falando aqui agora? Existia no meio da igreja pessoas que diziam: não, um pouquinho não faz mal. A doutrina de Balaão é essa, viu, irmão? Aleluia. Pastor, meu cabelo é branco, mas eu pinto de preto. Mas um pouquinho não faz mal, é só um pouquinho. Oh, glória a Jesus, aleluia. Pastor, é porque não tem problema eu já saio um pouquinho acima do joelho, né, pastor? Um pouquinho só. 2 dedos abaixo, 2 dedos acima não faz diferença. Aleluia, Jesus. 2 dedos a mais na largura e 2 dedos apertando. Aperta tanto que até problema de circulação dá. O sangue não passa pelas veias. Glória a Jesus, aleluia, Deus.
Essa é a doutrina de Balaão e tem muitos por aí pregando ela, lançando tropeço, dizendo: essa doutrina da Deus é uma não presta, essa doutrina é a doutrina antiga, é coisa de homem, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: era através dessa doutrina que Deus fazia milagre, era através dessa doutrina que Deus operava, era através dessa doutrina que as pessoas eram libertas, que os espíritos imundos caíam por terra, e o poder de Deus se manifestava, que Jesus batizava no Espírito Santo, derramava os dons do Espírito Santo, e quando os homens de Deus sumiam o altar do Senhor, levantava a mão e dizia: o Espírito Santo de Deus me revela. Deus falava. Oh, glória a Deus. Mas os Balaão estão lá em cima, querendo desfazer de tudo que a gente aprendeu. É ou não é, igreja? Aleluia. Os Balaão estão lá em cima: eu faço porque cantora fulana de tal faz. Eu faço porque pastor fulano de tal faz. Oh glória. Eu faço porque fulano de tal é membro disso, é membro daquilo e faz. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ele vai para o inferno, ela vai para o inferno e você vai atrás. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque você não está trazendo o exemplo de Cristo, não está trazendo o exemplo santo, puro e verdadeiro, mas está tendo como exemplo Balaão. Balaão não é de confiança. Não dá para se confiar em Balaão. Pastor, mas é usado. Balaão também era. Oh glória. Pastor, mas profetiza. Balaão como ninguém. Aleluia. Pastor, mas ora. Balaão fez o que antes de subir? Orou também. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus do céu. Profetiza, ora, tem cara de crente, roupa de crente, voz de crente, voz de profeta, entonação de pregador. Meu Deus, mas tenha cuidado, glória a Jesus, aleluia. Se não te ensina a obedecer a palavra, mas te ensina a idolatria, glória, mas te ensina a prostituição, saiba que não vem de Deus. Cuidado, fiquem atentos, observe, ouça para depois aplaudir, ouça para depois chorar, ouça e julgue para depois dizer que é Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Aleluia. Você está batendo palma muitas vezes por falso profeta. Você está aplaudindo muitas vezes o espírito do anticristo que está agindo na vida de muitos. Glória a Jesus, aleluia. Quem está entendendo, ouça. Aleluia, Jesus. Deus está mandando dizer sim. Para que chorar antes? Escuta primeiro, glória. Pastor, tem gente esperta. Deus está mandando dizer. Aí pronto, aí os irmãos já entregam a fraqueza. Começa a chorar e pronto. Entrou na sua mente, meu filho, que ele disser dali para frente, para ti vai ser Deus. E às vezes não é. Glória a Jesus. Aprenda a ser crente em nome de Jesus com a palavra do Senhor. Olhemos nós para a Bíblia, olhemos nós para o Senhor, vejamos o que Deus tem a falar conosco e arrependamos-nos dos nossos pecados. Ouçam a palavra de Deus em nome de Jesus. Arrepende-te, pois, quando não brevemente te virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Batalhar contra o homem é ruim, não é? Mas contra Deus é sem chance. É impossível você vencer uma guerra dessa. Arrepende-te. Se não se arrependeu, eu venho com espada. Eu venho com a espada da minha boca. Eu venho com a palavra. Quem está me entendendo, diga glória. A minha palavra vem, a minha palavra vai fazer justiça, a minha palavra vai julgar, a minha palavra vai passar, a minha palavra vai limpar, a minha palavra vai cortar. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor?
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que tremendo. A hora já está passando, já está encerrando já. Aleluia, olha só. Ao que vencer, darei eu a comer do maná. Do maná, o que? Completa aí a frase. Do maná o que, irmão? Eu escutei bem baixinho ali. Do maná o quê? Escondido. Você sabe o que é o maná escondido? Glória a Deus. Não sabe? Primeiro, você sabe o que significa maná? Eu já falei aqui. A palavra maná é uma palavra de origem hebraica. Foi o povo de Israel que deu o nome desse pão. Era um pão que desceu do céu, não é? Durante as manhãs, o povo abria a porta de suas tendas, e diz a Bíblia que o maná era semelhante a uma semente branca, e diz a Bíblia assim, com gosto de bolos de mel. Então era doce, doce. É uma comida que aqui na terra não tem, padeiro da terra não aprende, é receita do céu. E todas as manhãs descia maná, todas as manhãs o povo era alimentado. Pastor, e o que era o maná? Era uma espécie de suplemento alimentar. Dentro daquele maná tinha todos os nutrientes que o povo precisava para atravessar um deserto. Tinha o ferro, tinha a vitamina A, a vitamina B, até Z, tinha tudo. Tinha um cálcio, ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Estou até fazendo propaganda não, viu, irmão? Glória a Jesus. Tinha proteína, carboidrato, tudo o que eles precisavam, estava tudo em um só lugar. Olha só, irmão, quem começou a fazer suplemento alimentar foi Deus. Aleluia. E o suplemento era tão forte, e era na dose certa, que se o povo caísse na sexta-feira, eles tinham que pegar em dose dupla, não era? Porque no sábado ninguém trabalhava, e aí ficava para o sábado para eles comer em casa. Mas a Bíblia diz o quê? Que nos demais dias você não pegava em dose dupla, você pegava só o suficiente para comer, porque no outro dia tinha de novo, irmão. Só que em todo canto tem gente do olho grande, né? Tem um olho maior que a barriga, né? Aí o povo de Israel ia lá, pegava assim, eita, rapaz, segunda-feira, ô negócio bom, deixa eu pegar mais aqui, vou pegar a porção maior, porção, vai que amanhã não cai, né? Só que quando ficava de um dia para o outro, criava bicho. Olha que mistério, irmão. Deus colocava a química certa. Criava bicho, mas o que caía na cesta, se ficasse de um dia para o outro, não criava. Que interessante, ó Deus tremendo. E a palavra maná é uma pergunta. A palavra maná é uma pergunta que significa o que é isso? O que é isso? Hã? O povo acordou de manhãzinha, aí aqui eu estou falando em português, eu olho para o pastor, nós todos admirados, que tem um monte de coisinha branca no chão, a gente olha e diz assim, o que é isso? O que é isso? Na linguagem hebraica, maná, maná, maná. Você está entendendo? Em outro idioma. Então a palavra maná é uma pergunta. O povo olhou, não sabia o que era e colocou o nome de maná. Maná, porque quer dizer que eu não conheço isso daqui. Glória a Deus, amém? E o que é o maná escondido, pastor? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Deus é fiel. Podemos ler? Quem sabe o que era que tinha dentro da Arca da Aliança? Antes de ler, você sabe? Quem sabe? Quem não sabe o que era que tinha dentro da Arca da Aliança? Quem não sabe? Dá um sinalzinho que toma. Pronto, vamos saber agora, né? Olha só, e na arca nada havia, senão só as tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel e a terra do Egito.
Sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, encheu a casa do Senhor Jesus, glória a Deus, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera toda a casa. Glória a Deus. Deixa eu pegar uma referência do versículo 9 aqui, irmãos, porque no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 4, diz que tem uma vasilha de maná. Vamos ver? Vamos ver se é Hebreus mesmo. Glória a Deus. Eu achava que aqui já dizia. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 9. Glória a Jesus. Eu disse capítulo 9, o versículo 4. Glória a Deus. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor. E a Bíblia vai revelando coisas tremendas para nós. Hebreus 9, 4. Lá onde nós acabamos de ler, diz que tinha o quê? As tábuas da lei. Glória a Jesus. Olha só, versículo 3 e versículo 4 do capítulo 9 de Hebreus. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então, dentro da arca da aliança, tinha 3 coisas: as tábuas da lei, simbolizando o concerto; a vara que floresceu, simbolizando a escolha e o milagre do impossível. Glória a Jesus, porque uma vara não floresce se não estiver na terra. E uma vasilha de maná, simbolizando a providência. Tudo isso estava escondido aonde? Dentro da arca da aliança. E o que é a arca da aliança? A presença de Deus. Aleluia, Jesus, oh glória. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Jesus olha para aqueles homens, aqueles fariseus, e vai dizer aqui: os vossos pais comeram no maná no deserto, e por que morreram? Porque comeram o que não conhecia. O maná é o que é isso, eles não sabiam o que era, e morreram, oh glória. Aí Jesus vai dizer: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, não morre, não morre, não morre, oh glória. Aleluia, Jesus. O maná escondido é Jesus, o maná escondido é a presença, o maná escondido, glória a Deus, é a glória do Senhor sobre a nossa vida. Se você ainda não conhece esse maná, experimenta dele hoje, em nome de Jesus Cristo. Pare de comer aquilo que você não sabe, pare de se alimentar daquilo que não conhece, e comece a se alimentar daquilo que sabe, e comece a se alimentar de algo conhecido da parte do Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Bate palma e dá glória a Deus. Que promessa! O maná que está na arca, a arca que é a presença, o maná que é a providência, o pão vivo. Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desce. Glória, o que vocês comeram trouxe morte, mas eu não. Se vocês comerem e se alimentar desse pão, vão ter vida. Glória a Jesus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, se preparem. Oh glória, porque tem coisas gigantes de Deus para acontecer na nossa vida. Amém. Glória a Jesus, é promessa de Deus. E escreverei o seu novo nome. Olha, nós vamos ter um novo nome. Está vendo, irmão? É um nome diferente, que só nós e o Senhor saberemos, não é? Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Eu já sou grato pela minha oportunidade. Vou passar para o pastor Vanderval, que vai orar com os irmãos.
Amém, pastor? Pode orar, dá lugar que o povo aí tá. O povo acha bom orar. Não se preocupa, não. Glória, palmas para Jesus. Aleluia. Sal da igreja, na paz e na graça, amém, irmãos? É para Jesus. Dá para ser mais forte? Dá para ser mais forte? Dá para ser mais forte? Dá para ser mais forte, igreja? Aleluia. Quem está alimentado pelo manar do céu? Pela palavra. Senta só um instantinho, já que a gente ora, tá bom? Senta só um instantinho, tome seu assento. Irmãos, quero declarar a minha alegria, depois de alguns anos, estar aqui com vocês essa noite. Eu quero dizer que o povo de Carneiros está de parabéns, né? Deus preparou um templo lindo para você, né? Glória a Deus. Quem está feliz com esse templo? Lindo, né? Organizado, né? Deus preparou também um pastor abençoado para vocês. Aproveite a oportunidade, amém? Porque eu vou dizer para vocês, às vezes tem muita igrejinha no Brasil. Eu vou dizer por experiência própria, que lá dentro daquela igrejinha tem às vezes uma parte da igreja, não vou dizer que todos, mas tem uma parte dizendo: Senhor, manda um pastor para cá de verdade. Senhor, manda pastor, Senhor, um pastor que ensina a verdade. Quem sabe que isso acontece muito nas igrejas? Tá com 4 anos que a gente está aí nas missões, dirigindo igreja fora aqui do campo de Itapipoca. Sou muito grato a Deus pelo tempo que a gente ficou aqui nesse campo. Foram aí cerca de 14 anos trabalhando nesse campo. Agora já estou com 4 anos fora, e eu já ouvi muitas essas histórias. Pastor, há tempo que a gente pedia a Deus. Foi lágrimas, foi campanhas. Mas vocês sabem que enquanto às vezes numa igrejinha ou numa igreja tem uma parte assim, às vezes em outro lugar tem tudo e não aproveita. E não valor. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, jamais. Mas eu estou dizendo para vocês que às vezes acontece isso. Quem está me entendendo? Aleluia, irmãos. Está difícil. Está difícil ser fiel a Deus. Quem concorda comigo? Tentações, propostas, laços, muitas facilidades, muitas portas largas. Só tem uma que não passou por reforma, é a lá do céu. Continua estreita, continua apertada. Aleluia. Não é o céu que tem que se adaptar aos crentes. Somos nós que temos que ser transformados pela palavra para entrarmos pela porta estreita. As coisas podem até ficarem modernas, as inovações poderão se multiplicar, mas a palavra de Deus permanece a mesma, de geração em geração, de eternidade em eternidade, a mesma. Aleluias! Então, eu quero deixar essa orientação. Guarde o que você tem ouvido aqui. Guarde o que você tem ouvido. Vou dizer como Tiago: não sejamos somente um ouvinte esquecido, mas sejamos como ouvinte praticante. Pastor, eu vou repetir o que eu falei para a igreja. Não sei se o senhor conseguiu escutar lá na sala. Tem muitas igrejas no Brasil
Vou falar mais aqui do Nordeste, onde a gente andou, que tem pessoas declararam para mim, pastor, há tempo nós orávamos pedindo alguém que pregasse doutrina. Declararam para mim. Tem muitas igrejas. E às vezes tem igreja que tem e não valoriza. Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, jamais. Eu estou contando uma história que por onde eu tenho passado, na região do Sertão Central aqui no Ceará, e agora há 1 ano já no estado da Paraíba, eu já escutei muito essas conversas. Pastor, a gente orava, a gente pedia para o Senhor enviar, para o Senhor preparar alguém que prega a palavra, mas eu vou ser mais claro, começa pregando ela dentro de casa, começa pregando ela lá dentro de casa, porque é muito bom pregar aqui a verdade, pular e falar em língua, mas melhor é começar a pregar com a própria vida dentro de casa, na escola, lá no trabalho, lá na família, lá na rua, e eu vou dizer, entre 4 paredes, onde ninguém está vendo nós. Aleluias! Então segure o que Deus te deu, guarde o que Deus te deu, valorize as pessoas abençoadas que Deus coloca no seu caminho para, aleluia, glória do nome de Deus e edificação da sua vida espiritual e crescimento da sua vida espiritual, aleluia, porque muitos não têm mais compromisso com a verdade da palavra. Oh glórias! Oh glórias! Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes pode até parecer que a coisa é fácil, mas a coisa não é fácil. Às vezes as pessoas, se nós não vigiar, nós queremos seguir a multidão, mas nem sempre a multidão está certa. Saber que é mais fácil a multidão estar errada e a minoria está certa? Pela Bíblia, quase sempre a multidão está errada, quem está certo é a minoria. É como o pastor estava pregando, eu vou fazer porque ela está fazendo, eu vou fazer porque ele está fazendo, eu vou praticar porque ele está praticando, eu vou usar porque ele está usando, eu vou comprar porque ela está comprando. E a Bíblia está concordando? E a Bíblia está concordando? O arrebatamento se aproxima, irmãos. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu não nego para vocês, quando eu fiquei sabendo que a igreja ia ser reformada, eu fiquei tão alegre. Depois, às vezes eu acompanho o pastor pregando aqui pelas lives, eu acompanho lá na Paraíba, eu acompanho o pastor pregando pelas lives, eu acompanho ele pregando domingo à tarde às vezes, tem até um tocador aqui, e a Vânia, eu e a Vânia, a gente fica conversando, quem é aquele tocador que a gente não conhece? Eu não sei, aí tu me falou, né? Às vezes vigília, eu lembro do outro dia que o Samuel estava pregando aqui, era um domingo, né? Eu acompanhei lá de Patos, e eu estou muito feliz com essa oportunidade, mas eu quero dizer para vocês, o arrebatamento não vai demorar. Segure firme na mão de Deus, não se embarace, levante sua cabeça, valorize a salvação que Deus preparou para cada um de nós. Aleluia, quem quiser facilidade que vá, você não vá. Quem quiser, aleluia, porta larga que vá, você não vá. Quem quiser, aleluia, ser crente de qualquer maneira que seja, mas que eu e você não sejamos de qualquer maneira, até porque a gente não é qualquer um, a gente é a igreja gloriosa, a gente é o sacerdócio real, a gente é a nação santa, a gente é o povo adquirido, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem quer levanta a mão da glória. Quem foi tirado das trevas? Quem foi tirado das trevas?
então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Às vezes a gente escuta algumas conversas, pastor, que a gente fica até preocupado. Às vezes a gente escuta algumas conversas que a gente fica até preocupado. Não, ali agora não estou mais pregando assim não. Não, ali também não está mais pregando assim não. Não, ali não estou mais pregando assim não. Diz que agora foi liberado. Diz que agora foi liberado. Agora eu faço a pergunta: quem é que pode liberar o que Deus não libera? Fique à vontade. Quem é que pode liberar o que Deus não libera? Agora é claro, para nós finalizar, o horário está avançado, né? Para a gente finalizar, Deus deu livre direito de escolha para cada um. A vida é nossa. Se nós decidir ir, não, eu vou tomar o rumo errado. Agora tem uma coisa: o que se planta a consequência chega ou não chega? A consequência chega. Até hoje eu visitava uma pessoa aqui na cidade, com a minha esposa, orava por ela, e eu dizia: as nossas decisões hoje vão influenciar o nosso futuro amanhã. Se as decisões hoje forem certas, pautadas na Bíblia, nos princípios da palavra, com certeza o nosso futuro será abençoado por Deus. Se as nossas decisões hoje forem contra os ensinamentos, aleluia, da palavra, os preceitos da Bíblia, o nosso futuro estará comprometido. Por isso Paulo deixou bem claro: o que se planta então olhe o que você está plantando. Que Deus abençoe a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, oremos a Deus. Aleluia. Vamos fazer a oração do perdão, do renovo, do fortalecimento. Pastor, uma das mensagens, um dos temas que mais Deus tem me dado para mim pregar é santificação e fortalecimento. Santificação, Josué 3:5, ou é 5:3. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ou santificai-vos. E um segundo tema que eu tenho ministrado bastante: fortalecei-vos no Senhor, para suportar a tempestade que vem contra nós. Muitos têm ficado para trás, com tristeza eu falo isso. E nós precisamos ver isso não para falar mal, não para criticar, mas para tomarmos como exemplo para a nossa vida. Esses dias eu ministrei uma mensagem no tema: a igreja firmada na palavra. A igreja firmada na palavra, ela é diferente. Ela é de fé. A igreja firmada na palavra, ela não está casada com o mundo. Ela não está aliançada com o pecado. A igreja edificada na palavra, ela tem óleo na cabeça, azeite no coração, pés calçados, couraça da justiça, aleluia, a espada do Espírito e a visão de Deus. Fortalecimento espiritual é essencial para esses dias da atualidade. Fortalecimento espiritual é essencial para esses dias que se aproxima ou que antecede a volta de Jesus. Quem crê nessa promessa do arrebatamento? Quem crê nessa promessa? Então, aleluia, tenha uma vida fortalecida, tenha uma vida edificada, renovada, agraciada, fervorosa. Toda a igreja dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa, por essa oportunidade especial, que aqui estamos, meu Deus, na tua casa e na tua presença, alimentados pela tua palavra, alimentados pela tua palavra. Fala conosco, meu Deus, fala conosco, meu Pai. Nós queremos mais da tua presença, nós queremos mais da tua graça. Enche essa igreja do teu poder, enche essa igreja da tua graça. Ora a igreja, clama a igreja, adora a igreja. O Pai procura verdadeiro adorador, o Pai procura verdadeiro adorador. O Pai procura verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, que o adore na beleza da sua santidade. Oh glória, 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 glória. Quem já veio adorando, quem já veio glorificando, quem já veio sentindo a presença do Espírito Santo. Oh glória, glória, glória. Na presença tem providência, na presença tem maná, na presença tem unção, na presença tem renovo, na presença tem avivamento, na presença tem fortalecimento, na presença tem poder de Deus. Amasturimi cantoriando a labaia. Enche, 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 enche essa casa, enche essa casa, enche essa casa, enche, enche da tua glória. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da presença de Deus, enchei-vos da glória de Deus, enchei-vos do poder de Deus. Enche esse obreiro, enche esse obreiro, enche esse irmão, enche esse pregador, enche essa pregadora, enche essa pregadora, enche essa igreja. Oh glória, 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 glória. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo na tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o azeite na tua cabeça. Oh glória, 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 glória. Oh glória, Deus quer fazer